Bom dia ou boa tarde para os bons. Tudo bem com vocês, galera? Espero que sim. Galera, agora a gente vai dar um passo gigantesco aí na nossa matéria. O que nós vamos aprender na aula de hoje? A resolver equações do segundo grau incompleta. Então nós temos dois tipos de equação incompleta do segundo grau, né? A primeira é quando nós não temos o valor independente, que é o valor do C. Nós vamos aprender a resolver isso, não se preocupe. E o segundo método, nós vamos aprender a resolver a equação do segundo grau incompleta quando nós não temos o valor do coeficiente B. O coeficiente B é o número que fica apenas com a variável, ok? Galera, agora a gente vai aprender a resolver. A gente vai usar algum conteúdo do ano passado. Nós vamos utilizar, a gente vai relembrar o teorema de Pitágoras um pouquinho. A gente vai relembrar a fatoração e, consequentemente, a multiplicação aí de polinômio, né? Que nós aprendemos no ano passado. Se alguém tiver dúvida, pode me procurar. Pode deixar mensagem aí no WhatsApp, no Google Classroom, pode mandar e-mail, fique à vontade, tá ok? Então, caderno e lápis na mão, bora lá! Então, galera, o que nós vamos aprender na aula de hoje? Nós vamos aprender agora a resolver equações do segundo grau com uma incógnita. Mas, a princípio, nós vamos aprender a resolver as equações incompletas, tá ok? Lembrando, isso aqui vocês copiem no caderno, tá bom? Então, qual que vai ser a primeira fórmula que a gente aprender a resolver equação completa? Vai ser quando nós não temos o valor do C, ou seja, quando o C é igual a zero. Então, nós vamos aprender agora as equações de qual forma? Ax² mais bx igual a zero. Observem, galera, que vocês vão ver que para eu resolver a equação do segundo grau incompleta dessa forma aqui, eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro, eu tenho que deixar a minha equação do segundo grau na forma reduzida. Isso nós já vimos. O que é na forma reduzida? Eu tenho que igualar a zero. E também nós vamos utilizar aqui uma propriedade que nós vimos o ano passado, no 8º ano, que é a fatoração. Então a gente vai relembrar aí para resolver a equação incompleta do segundo grau, tá ok? Então, só por curiosidade, galerinha. Quando nós estudamos as equações do primeiro grau o ano passado, o que ocorria? Sempre quando eu encontrava a raiz, que é a solução do problema, da equação, nós tínhamos sempre no máximo um resultado ou nenhum resultado, isso dependendo do conjunto numérico. Já nas equações do segundo grau, dependendo do conjunto numérico, o que pode ocorrer? Você pode ter nenhuma solução, você pode ter uma solução ou duas soluções. Então, na equação do primeiro grau, eu poderia ter nenhuma solução ou uma solução, isso de acordo com o nosso conjunto numérico. Já na equação do segundo grau, nós vamos ver que nós podemos ter nenhuma solução, uma única solução e até duas soluções. Ou seja, eu posso encontrar no máximo dois valores para o x, para a minha variável. Vamos ver na prática, né? Então, olha o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Para começar, esse exemplo aqui está na forma reduzida? Não, né? Porque não está igualado a zero. Então, vamos deixar igualado a zero. O x² está no lugar certo, o 3x está positivo, passa para o outro lado, negativo. O que nós vamos estudar? Nós vamos estudar a resolução das equações do segundo grau da forma incompleta, né? Quando eu não tenho C. Observe que nessa equação aqui, ó, eu não tenho o valor do C, eu não tenho o valor independente. Tá ok? Acho que ficou claro aí para todos, né? Que aqui nós não temos o valor do C. Conforme eu mencionei antes, nós vamos utilizar o quê? A fatoração. Então, qual que é a pergunta que eu tenho que fazer para a minha equação? O que o x²
e o menos 3x têm em comum? O que o x² e o menos 3x têm em comum? É fácil, galera. Vai ser sempre a variável. O que eles têm em comum? É o x. Então, esse aqui, ó, é a minha fatoração. O que eles têm em comum? O que eles têm em semelhança? É a variável x. Então, eu vou colocar o x, vou colocar vezes e vou abrir um parênteses. Então, qual que é a ideia agora aqui, ó? X vezes quanto que dá x²? A pergunta é x vezes quanto que dá x²? Galera, x vezes quanto que dá x²? A resposta aqui, ó, é o próprio x. Porque x vezes x dá o x². E a próxima pergunta é x vezes quanto que dá menos 3x? De novo, x vezes quanto que dá menos 3x? A resposta, galera, vai ser o menos 3. Para quem ainda ficou na dúvida, é muito simples. A resposta que vai ficar entre parênteses aqui, galera, é só você diminuir 1 grau aqui, ó. Ou seja, aqui não apareceu o x², você vai eliminar uma variável x. Já que você tem o x² e você tem que eliminar uma variável x, o que vai sobrar então? Só o x. Aqui você não tem um menos 3x, você tem que eliminar uma variável x. Então o que vai sobrar? Apenas o menos 3. Observe, é a mesma coisa que está aqui em cima, só que eu diminuí 1x do primeiro termo e eu diminuí 1x do segundo termo. Ó. E agora que vem a grande jogada. Por quê? Eu não tenho uma multiplicação aqui, galera. E isso aqui não tem que dar 0. Para uma multiplicação dar 0, para uma multiplicação dar 0, um desses resultados aqui tem que ser 0. De novo, porque isso aqui é importantíssimo, galera. Para uma multiplicação dar 0, um dos dois resultados tem que ser 0. Então, qual que vai ser a minha resposta? A minha resposta vai ser ou o x é igual a 0. Concorda comigo? Ó? Se eu trocar esse x por 0, 0 vezes qualquer número vai dar 0. De novo, se eu trocar o x por 0, 0 vezes qualquer número tem que dar 0. Então, uma das respostas é x igual a 0, isso eu tenho certeza. Uma das respostas é x igual a 0. Ou o que está entre parênteses tem que ser igual a 0. Isso aqui, galera, é uma equação do primeiro grau. Eu tenho que separar letra de um lado e número do outro. Esse 3 está negativo, vai passar para o outro lado positivo. E, galera, acabou. A resposta aqui, ó, a minha solução vai ser 0 e 3. Confere comigo, por gentileza. Ó. Se eu trocar o x por 0, 0 vezes qualquer número que der aqui, ó, que no caso aqui vai dar 0 vezes menos 3, né? Porque 0 menos 3 dá menos 3. 0 vezes menos 3 dá 0. Ou, se você trocar o x por 3, se você trocar o x por 3, aqui você vai ficar o 3. E aqui, ó, 3 menos 3, quanto que vai dar 3 menos 3? Se eu trocar o x por 3, não vai dar 0? Qualquer número vezes 0 dá 0. Galera, todas a que eu for resolver, se ela for incompleta, faltando o c, um dos valores vai ser 0. Vocês vão ver isso. Olha o próximo. O próximo já é mais simples. Por quê? Porque aqui eu já está na forma reduzida. O que está faltando aqui? Ó? Observe que nessa minha equação eu não tenho qual letra, qual coeficiente que eu não tenho aqui. Não é o C, está faltando o C, que é o termo dependente. Então como é que eu vou resolver isso? Eu vou colocar a variável em evidência. Aí a pergunta é, observe, por que eu coloquei a variável em evidência? O que o 2x² e o menos 5x têm em comum? De novo, o que o 2x² e o menos 5x têm em comum? É a variável x. A pergunta é, x vezes quanto que dá 2x²? Lembra? É só diminuir 1. Ó. Vai dar 2x.
E o próximo, x vezes quanto que dá menos 5x? É só diminuir 1. A resposta vai ser o menos 5. Pronto. Para uma multiplicação dar zero, de novo, para uma multiplicação dar zero, um dos dois resultados aqui, galerinha, tem que ser zero. Qual que é a mais fácil? X é igual a zero. Você falar que o primeiro termo é zero. Ou o segundo termo aqui, ó, que é o 2x menos 5, tem que dar zero. Equação do primeiro grau. Letra de um lado, número do outro. O 5 estava negativo, foi para lá positivo. E para finalizar, o número que está multiplicando a variável, eu passo ele dividindo. Então, sempre quando nós tivermos uma equação incompleta, que estiver faltando o termo independente, que é o c, um dos valores vai ser zero. E o outro aqui, basta resolver a equação do primeiro grau. Acabou, galera. É fácil assim mesmo. O próximo não está na forma reduzida. Por quê? Porque não está igualado a zero. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trazer aquele 5x que está positivo para cá, negativo. O que dá para somar aqui? Eu devia 6x e gastei 5x, eu estou devendo 11x. Agora a minha pergunta, o que o 11x quadrado e o menos 11x têm em comum? Esse é um pouquinho mais chatinho. Você pode fazer das duas formas, galera. Qual que é a primeira? É você colocar o x aqui em evidência, que é o que eu vou fazer, que eu acho mais fácil. Observe que eu dividi tudo por x, né? 11x x vezes 11x dá o 11x quadrado. E x vezes menos 11 dá o menos 11x. Para uma multiplicação dar zero, um dos dois resultados tem que ser zero. Ou o x tem que ser zero, ou o que está entre parênteses aqui, ó, tem que ser zero. Vou terminar aqui, ó. O 11 está negativo, vai passar para o outro lado positivo. E depois o 11 vai passar dividindo o 11. 11 dividido por 11 vai dar 1. Não sei se deu para vocês visualizarem, mas o que eu fiz? O 11 estava negativo, passou para o outro lado positivo. E depois o número que está com a variável, passei ele dividindo. Então, qual que é a resposta aqui? Ó? A resposta dessa equação do segundo grau é 0 e 1. Galera, é fácil assim. Então, quando vocês observarem uma equação do segundo grau incompleta, que vocês não tiverem o valor independente, que é o valor do C, vocês podem apostar o que vocês quiserem que um dos valores é 0. Tá ok? Não esqueçam disso, hein? Por favor. Vamos para os últimos. O próximo. Essa equação está igualada a zero? Não. Então vamos lá. Eu vou trazer o 5y para cá. Como estava positivo, veio para cá negativo. O que vocês acham que o y ao quadrado e o menos 5y têm em comum? Ora, a variável y. E depois eu coloquei em evidência. Por quê? Eu dividi como se eu tivesse dividido y ao quadrado por y e tivesse dividido o menos 5y por y. Fica assim, ó. Ou se você preferir, é só você diminuir 1 grau aqui e 1 grau aqui. Como o grau aqui é 1, se você diminuir 1 vai ficar 0. E aqui como o grau aqui é 2, se você diminuir por 1 vai dar 1. Para uma multiplicação dar 0, ou o primeiro termo tem que ser 0, ou o y tem que ser 0, ou o que está entre parênteses tem que ser 0. Isso sempre vai cair numa equação do primeiro grau. O 5 está negativo, passa para o outro lado positivo.
Qual que é a minha resposta? Qual que é a minha solução dessa minha equação? É 0 e 5. Para qualquer um desses valores, se você substituir aqui, vai dar 0. Tá ok? Fácil assim. Quem quiser conferir, é só substituir. Você vai ver que a igualdade vai dar verdadeira. Ah, o que é isso, professor? Como assim a igualdade vai dar verdadeira? Ora, troca o y por 0. 0 ao quadrado dá 0. 5 vezes... Troca o y por 0. 5 vezes 0, 0. 0 não é igual a 0? É. E troca o y por 5. 5 ao quadrado vai dar 25. E 5 vezes 5 também vai dar 25. Ou seja, a igualdade vai ser verdadeira. Essas aqui são as duas respostas possíveis. O próximo. Galera, esse aqui já é mais simples, porque olha só. A minha equação aqui, ó, não tem como eu somar esses termos aqui. Porque aqui é x ao quadrado e aqui é x. A minha equação já está igualada a 0. Se eu observar aqui, ó, ela é incompleta. Tá faltando o termo independente, que é o C. Galera, uma coisa eu tenho certeza. Uma das respostas aqui, ó, uma das respostas, só para você já não tirar 0 na prova, hein? Uma das respostas é 0. Pode ter certeza disso. Porque ela é uma equação incompleta e tá faltando o C. Mas vamos lá descobrir qual que será o outro valor, né? Galera, o que o 6x² e o menos 18x têm em comum? Galerinha, vocês podem colocar a variável aqui, ó, sem pensar, meu, certeza. Agora vem. X vezes quanto que dá 6x²? Lembra? Basta você dividir por x, ou seja, você dividir 1 grau aqui, ó. Como aqui é 6x², vai ficar 6x. E a outra pergunta é, x vezes quanto que dá menos 18x? É só você diminuir 1 grau, ou seja, você dividir por x, que vai dar menos 18. Você conferir, ó, x vezes menos 18 dá o 18x. Estou usando aqui, ó, galera, a fatoração. Para uma multiplicação dar 0 como resultado final, um dos termos tem que ser 0. Ou x tem que ser 0, ou o que está entre parênteses tem que ser 0. Aqui, galera, é uma equação do primeiro grau. Tem que separar letra de um lado e número do outro. O 18 estava negativo, foi para o outro lado, positivo. Aqui, galera, eu não estou colocando 0. Por quê? Vamos supor, menos 5 mais 0 dá 5. 0 mais 18 dá 18. Por isso que eu não estou acrescentando o 0, tá bom? Pode ver que todos que eu fiz aí, quando eu passei para o outro lado, eu nem somei com 0, porque qualquer número mais 0 dá ele mesmo. E para finalizar, como eu tenho um número multiplicando a variável, passa do outro lado dividindo. Na tabuada do 6, tem o 18? Tem. 18 dividido por 6 dá 3. Então a resposta aqui vai ser 0 e 3. E acabou. É isso aí, galera. Facinho assim mesmo. Vou ver se eu consigo aqui fazer o último. Tá um pouquinho difícil de visualizar aí, mas o que acontece, galera? O sinal de igual tá aqui, ó. Então eu já sei que essa equação não está igualada a 0. Vamos igualar a 0. Então o 3x² está no lugar certo, o menos 3x está no lugar certo. O 6x está depois do sinal de igual. Vou passar ele para cá então, já que ele está positivo, vai passar negativo. O menos 2x está negativo, vai passar para cá positivo. E o 2x², ele está positivo, vai passar para cá negativo. E eu vou igualar isso a 0. Primeiro eu tenho que somar os termos semelhantes. Em outras palavras, eu tenho 3x² e gasto 2x², eu fico com 1x². E o outro é, eu devia 3, gastei mais 6, eu estou devendo 9. Eu estou devendo 9 e eu pago 2, estou devendo 7. E não tem mais nada para somar.
eu não tenho o termo independente, que é o C. Então eu sei que é incompleta. Então eu já sei, galera, que uma das respostas dessa minha equação é o zero. É o meu salário, galera. Só lembrar, é incompleta. Tá faltando o C, que é de cash, né? Que é o din-din. Então você sabe que é o meu salário, vai ser zero. Brincadeiras à parte aí, galera. Então olha só, o que que um x quadrado e o menos 7x tem em comum? Galera, sem pensar, você pode escrever a variável aqui, ó. X vezes quanto que dá 1x quadrado? Vai ser o x. X vezes quanto que dá menos 7x? Vai ser o menos 7. E eu vou igualar isso a zero. Para uma equação dar zero, um dos membros tem que ser zero. Então, ou x é zero, ou o x menos 7 tem que ser zero. Como o 7 está negativo, vai passar para o outro lado positivo. É isso aí, galera. Terminou. Facinho assim. Vamos ver agora outros exemplos. Aproveitando o embalo, galera, nós vamos ver agora a resolução, né, de equação incompleta quando nós não temos o B. Ok? Nós vimos anteriormente quando nós não tínhamos o valor do C. Agora nós vamos estudar equações incompletas quando nós não temos o valor do B. Galera, olha isso aqui, ó. É uma equação do segundo grau, porque eu tenho a variável ao quadrado e eu tenho aqui a igualdade, né? O que acontece? Eu observando aqui, ó, eu sei que eu não tenho o valor do B. Como é que eu vou resolver isso? Aqui, galera, esse aqui é facinho, esse aqui é teta. O que eu vou fazer? O 144 não está negativo, vou passar ele para o outro lado. Então, já que ele está negativo, vai passar positivo. Eu não vou somar com zero, galera, porque 144 mais zero vai dar o 144. O que acontece agora? Eu tenho que lembrar do Teorema de Pitágoras. O que acontece com o Teorema de Pitágoras? Você lembra que quando eu tinha esse tipo de equação, esse expoente 2 aqui, ó, ele passava para o outro lado como raiz quadrada? Então é isso que nós vamos fazer, só que agora ele vai ficar mais ou menos a raiz quadrada. Esse 2 aqui, galerinha, ele vai virar mais ou menos a raiz quadrada de 144. A raiz de 144 dá exato? Dá. É 12. Então, o que acontece aqui, ó? Eu já vou explicar. Sempre quando vocês não tiverem na equação do segundo grau o valor do B, de novo, sempre na equação do segundo grau, quando vocês não tiverem o valor do B, as respostas elas serão opostas. O que é isso? Serão o mesmo número, só de sinais trocados, ou seja, vai ter que ser um valor positivo e o outro valor negativo. Sempre, professor, sempre. Sempre quando vocês não tiverem na equação do segundo grau o B. A resposta vai ser sempre o número de sinais opostos. Vamos ver o próximo. O próximo. Eu sei que é uma equação incompleta. Já está igualada a zero, tudo bem. E eu sei aqui, galera, que está faltando o B, o coeficiente B. Eu tenho o A, que é 1, e o C, que é o menos 100, e o B é 0. Então eu sei que esse tipo de resolução, o que vai acontecer? Se tiver solução, vai ser um valor positivo e um valor negativo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer igual o Teorema de Pitágoras. Eu vou deixar a letra de um lado e eu vou jogar o número do outro. Então, esse 100 que está negativo vai passar para o outro lado positivo. Eu não vou somar o 100 com 0, porque 100 mais 0 dá o próprio 100. E o que eu aprendi lá no Teorema de Pitágoras e estou revendo agora? Esse expoente 2 aqui, ó, ele passa para o outro lado como mais ou menos a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100, galera, dá exato? Dá 10.
Então sei que a minha resposta aqui, ó, o meu conjunto solução, lembra, vai ser um valor negativo e o outro valor positivo. Galera, acabou. É fácil assim mesmo. E quem quiser conferir, e detalhe, por que vai ser esses dois valores aqui opostos? Se você coloca o menos 10, vamos substituir o x por menos 10. Quando você faz, galera, menos 10 ao quadrado, o expoente não é par, então vai dar positivo. Menos 10 ao quadrado vai dar 100. 100 menos 100 dá 0. E se você quiser trocar o x por 10, 10 ao quadrado é 100. 100 menos 100 dá 0. E o mesmo acontece aqui, ó. Menos 12 ao quadrado vai dar positivo, vai dar 144. 144 menos 144 dá 0. E se você trocar o x por 12 positivo, 12 ao quadrado é 144. Menos 144 dá 0. É claro, sempre vai dar bonitinho assim? Não, galera. Não vai não. Olha o próximo. Eu sei que ela é incompleta. Tá faltando o B. Então vou pegar o 15, que está negativo. Vou passar para o outro lado, positivo. E esse expoente 2, esse danadinho, vai passar para o outro lado como a raiz quadrada de 15. O que acontece? A raiz quadrada de 15 dá exato? Não, galera. Aqui não dá exato a raiz de 15. Mas como é que vai ficar a resposta? A resposta ela vai ficar menos raiz de 15 e raiz de 15 positivo. Fica assim mesmo, tá bom? É isso aí, galera. A aula é essa mesmo. Eu vou passar mais 3 exemplos aqui e vou passar um especial aí. O próximo, galera. Galerinha, se você for muito bom, vocês já vão perceber que aqui, ó, essa equação, ela já é o quê? Incompleta. E tá faltando o B. Então, o que aconteceria aqui, ó? Se você passasse o 49 para lá negativo, você ia observar que ela é incompleta. Você teria que voltar o 49 aqui para resolver. Mas aqui, ó, eu já vou fazer direto, tá? Porque eu já sei que aqui ela é incompleta, ó, não tem a variável x. Então, antes de eu extrair a raiz quadrada, o que eu tenho que fazer? O 64 está multiplicando a minha variável, vou passar o 64 dividindo. E agora? Aquele expoente 2 vai virar a raiz quadrada, mas aqui, ó, vai virar a raiz quadrada da fração. Muita gente esquece disso. Vamos terminar aqui, ó. Raiz quadrada de 49 dá exato? Dá. É 7. E a raiz quadrada de 64 dá exato? Dá. Que é 8. Então, qual que vai ser minha resposta? Qual que vai ser meu conjunto solução? Vai ser menos 7 oitavos e 7 oitavos. Muita gente aqui erra esse daqui, galera, porque quando vai fazer a raiz quadrada, só coloca a raiz quadrada no numerador. E não. Ela vai virar a raiz quadrada de tudo que está desse lado aqui, ó. Se for fração, fica a raiz quadrada da fração. Aí, se caso for necessário, nós utilizamos as propriedades da radiciação. Mas no caso, nem se preocupe, galera, que eu não vou judiar muito de vocês não, tá ok? Aproveitando o embalo aqui, ó. Aqui é uma equação incompleta, tá faltando o B. Eu sei que a minha resposta vai ser uma positiva e outra negativa de o mesmo número, né? De sinais opostos. Então o que eu vou fazer? Vou copiar o 36x² e o 25 que estava negativo passou para o outro lado positivo. Novamente, eu não vou somar com 0 porque 25 mais 0 dá o próprio 25. Aqui, para eu isolar o x, o 36 está multiplicando a minha variável. Eu vou passar o 36 dividindo. O que vai ficar agora aqui? Ó? Esse expoente 2 aqui, ele vai passar para o outro lado como mais ou menos a raiz quadrada. E para finalizar, a raiz quadrada de 25 dá exato? Dá.
é 5. E a raiz quadrada de 36 dá exato? Dá, que é 6. Então a resposta aqui vai ser menos 5 sextos e mais 5 sextos. Eu faço uma conta para o mais e uma conta para o menos. Faço uma conta para o mais, faço uma conta para o menos. Tá ok? Vamos para o último, o especial aí, ó. Eu já sei que é uma equação do segundo grau, ela é incompleta, tá faltando o B. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar o 36 que está positivo, vou passar ele para o outro lado negativo. Eu não vou somar com zero, por quê? Porque menos 36 mais zero vai dar o menos 36. Aquele expoente 2 ali, ó, ele vai passar para o outro lado como mais ou menos a raiz quadrada de menos 36. Agora, galera, que é o especial, que é o segredo. Existe nos conjuntos dos reais, que é o último que nós estudamos aí, raiz quadrada de número negativo? Não, galera. Se vocês colocarem na calculadora de vocês, ó, raiz quadrada de menos 36 vai dar que não existe. Então isso aqui, galera, ó, o conjunto aqui, ele é vazio. Ele... Ok? Por quê? Porque essa resolução aqui, ele não pertence aos reais. Nós só vamos estudar isso aqui, galera, lá no terceiro ano do ensino médio. Aí a gente termina isso aí, tá ok? Mas até lá, nos conjuntos dos reais, não existe a raiz quadrada de número negativo, tá ok? Galera, essa foi a aula de hoje. Já um pouquinho complexo, né? Porque agora a gente está aprendendo a resolver a equação do segundo grau da forma incompleta. Que eu acho que é o que muita gente esquece aí, os métodos de resolução. Mas qual que é a dica que eu passo para vocês? Quando você tem uma equação incompleta e você não tem o valor do C, um dos resultados é zero. Se você tem uma equação do segundo grau incompleta e você não tem o valor do B, as respostas serão simétricas. Ou seja, vai ser menos 10 e 10, vai ser menos 12 e 12, menos 5 e 5 e assim por diante. Lembrando, em caso de dúvidas, galera, pode me perguntar, pode mandar mensagem, fique à vontade, tá ok? É isso aí, galera, tudo de bom pra vocês, beijo no coração, fui!